A Cacemes promoveu no dia 4 de novembro o primeiro encontro de pacientes pós-cirurgia bariátrica. Confira no vídeo quais são os principais medos e necessidades dessas pessoas. 40, 50, 70. Assim são os números contabilizados por quem passou por uma cirurgia de redução de estômago, números que indicam os quilos eliminados no pós-operatório. Para muitos, um sonho de vaidade, para tantos outros, uma necessidade de saúde. Os motivos que levam uma pessoa a uma cirurgia bariátrica são vários, mas a decisão tem que ser pensada com cautela. Nós temos uma classificação de obesidade que é o índice de massa corporal. Os pacientes com índice de massa acima de 40, eles têm indicação formal de cirurgia. E os que estão entre 35 a 40 com comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças de apneia do sono e assim outras patologias associadas ao problema de obesidade. Foram 9 meses, é como uma gestação mesmo, que eu pensei, conversei com a psicóloga, com o psiquiatra, para resolver se eu ia fazer ou não. Por questões de saúde, por uma indicação clínica da realização da cirurgia, uma necessidade efetiva da perda do peso para uma vida mais saudável, a tomada de decisão teve que ocorrer obrigatoriamente. Isso ocorreu em 2008, há 3 anos atrás, e vejo que foi uma decisão acertada, que trouxe uma grande mudança para a minha vida, trazendo a questão da qualidade de vida para o meu dia a dia e também a questão da saúde, porque eu deixo de ser uma beneficiária que pode ter um fator de risco daqui a algum tempinho. Por isso, a Cacemes reuniu no dia 4 de novembro beneficiários que passaram pela cirurgia com cobertura do plano, a fim de trocar experiências sobre a nova vida. Oferecer para eles condições de terem uma vida normal, uma vida saudável, mas que a gente possa dar a eles todo o suporte necessário para que isso se concretize. Então é importante que o profissional da psicologia, que o profissional da nutrição, que o médico, que o nutricionista estejam totalmente integrados com esses pacientes para que isso possa se tornar uma realidade. É claro que a cirurgia de obesidade promove uma transformação na vida de cada um desses pacientes, para melhor, mas nós precisamos dar suporte a eles para que isso seja também real no longo prazo. A preocupação é como eles vão se comportar ao longo do tempo. Se essa cirurgia realmente ela vai ser preventiva no ponto de melhorar a qualidade de vida, diminuir risco de diabetes, de infarto, de derrame cerebral. Então não adianta só fazer a cirurgia, tem que manter os resultados da mesma. O evento contou com a participação de psicólogos, endocrinologistas, cardiologistas e nutricionistas, que discorreram sobre os riscos durante e após o procedimento. O paciente obeso ele é um risco ambulante. Quanto mais obeso, mais risco ele tem um procedimento, qualquer procedimento que ele for ser submetido, ele tem um risco maior do que o não obeso. Então o paciente obeso, ele tem que ser muito bem preparado para realizar esse tipo de procedimento. O risco de complicações cardíacas, complicações pulmonares, complicações neurológicas, do sistema urinário, complicações renais, tá? Então, por isso que a avaliação pré-operatória é importante para a gente tentar minimizar esses riscos. Mas apesar de parecer uma cirurgia milagrosa, é importante saber que o pós-operatório é muito difícil e até doloroso. Quem lida com a situação todos os dias ou já passou por ela, dá dicas para quem pretende passar. Dieta, uma dieta balanceada, atividade física regular, manter o acompanhamento cardiológico, acompanhamento, quando necessário, acompanhamento médico, tá? O uso das medicações não deve ser abolido à vontade da pessoa, tem que ter uma indicação médica para ir tirando, se for o caso, essas medicações para tratamento da pressão, do diabetes aos poucos e vendo como que o organismo vai reagindo ao pós-operatório. Cada pessoa reage de uma maneira. O pós-operatório ele é meio complicado, ele é meio traumático no sentido de que você tem uma limitação muito grande da alimentação, você deve tomar de hora em hora um copinho de café da bebida líquida, mas isso vai passando aos poucos e ela é progressivamente modificada.
Então, aos poucos você se adequa e vivencia esse processo de se reeducar para a alimentação. Os primeiros 2 meses são bem difíceis. Não é uma coisa que você possa falar, não vou fazer e não se fazer toda a precaução para isso. Então, você tem que estar muito bem preparado pelo nutricionista, ter uma estrutura para isso, que te preserve como fazer essa comida. É todo um estudo mesmo, não pode ser de qualquer jeito. Além disso, o processo de adaptação ao novo corpo pode levar anos e as dificuldades também. Eu vejo que alguns dos sintomas, né, por exemplo, o dumping que o paciente passa quando ele come algum doce, ele exagera um pouquinho, ele é ainda algo difícil. A reposição das vitaminas é algo que eu tenho que vivenciar isso para o resto da minha vida. É uma consequência que eu tenho que readequar, sem dúvida. É um cuidado diário. A readaptação da alimentação foi mais lenta, né? Você está acostumado a comer muito e começa a comer muito pouco. Então você come 5 salgados, quando você começa a comer salgado de novo, você consegue comer meio. Então essa adaptação de servir em prato menor, a quantidade, mas a gente vai tirando de letra se estiver bem acompanhado. Se ver, em primeiro lugar, como uma pessoa magra e agir como uma pessoa magra. Porque existe essa dificuldade, ele pode se ver como uma pessoa magra, mas ele não age como uma pessoa magra, ele continua agindo como ele era anteriormente, como uma pessoa gorda. A maior preocupação da CACEMES é que os beneficiários que passaram pela cirurgia de redução de estômago consigam mudar não apenas o ato de comer excessivamente, mas principalmente as causas que levam à compulsão, como a ansiedade. Por isso, o acompanhamento psicológico tem importância fundamental no tratamento. O feedback é você ver um outro corpo, né? Uma outra pessoa, um nascimento. Elas costumam falar que elas eram uma pessoa antes da cirurgia e outra pessoa depois da cirurgia. O antes e o depois da cirurgia bariátrica, ele passa por transformações, realmente de comportamento, de adaptação social. Mas e aquela angústia que era jogada na comida, né? E aquela timidez, aquela introversão, para onde que vai ser jogado agora? E é isso que a gente quer discutir com esses pacientes. O que eles têm que fazer para se preservar saudáveis, não só do ponto de vista físico, mas emocional. É uma cirurgia complexa, exige transforma não só fisicamente, mas como emocionalmente esses pacientes. Por isso a importância de nós estarmos acompanhando de perto essas pessoas para que elas tenham realmente um pós-operatório tranquilo, saudável e uma vida muito longa com qualidade. Em primeiro lugar, se ele não fez uma avaliação junto comigo, a primeira sessão dele é de consulta. Eu vou realmente me inteirar de toda a vida dele, de toda a história de vida dele, para saber o que é que nós precisamos trabalhar, além desse principal objetivo que ele vai me trazer, que é o emagrecimento e principalmente no sentido de se manter magro. Se você é obeso, já tentou emagrecer por diversos meios e não teve êxito, e principalmente se tem problemas de saúde, converse com o seu médico sobre a possibilidade de realizar a cirurgia bariátrica e escute as mensagens de quem já passou por ela. A cirurgia ela tem que ser muito bem indicada, ela deve ser muito bem acompanhada. Sem dúvida nenhuma, a identidade e a confiança com o profissional que vai realizar, a segurança que você vai ter nesse profissional e a força de vontade é algo relevante nesse momento, porque você precisa muito de disciplina e empenho para a obtenção dos seus resultados. Faça assim todos os preparativos antes de operar. Tenha certeza que você quer mudar de vida. É uma mudança séria que requer o acompanhamento médico, psicológico, nutricional, físico e familiar, porque a família é o grande respaldo da gente nessa hora. Consulte os cirurgiões bariátricos credenciados da CACEMES pelo telefone 3314 1000.